Olá, amados, a paz do Senhor. Sou o pastor Luiz César Mariano e quero orar com você. Pai querido e bondoso, nós estamos em Tua presença para, no Teu nome, continuar Te glorificando pela nossa vida e pela vida da Tua Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Abençoa-nos nessa aula e nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos estudando as lições bíblicas da nossa CPAD. É o segundo trimestre de 2020. A lição é a lição de adultos. A igreja eleita é o tema da nossa lição, onde diz: redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Como é a primeira aula, professor, você deve, já de início, chegando na classe, usar o que nós chamamos de quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? É chegar, cumprimentar os alunos, perguntar como é que foi a semana, se eles estão bem, como é que foi o trabalho. Depois desse quebra-gelo, essa interação sua, é claro que você chegou na escola dominical antes do aluno, não é isso? Você chegou antes do aluno na escola dominical. Então, só tem o quebra-gelo se você chegar primeiro do que ele. Se você não chegar primeiro, não haverá o quebra-gelo. Depois de ter feito essa pergunta, aí sim, você dá início com uma oração. Você ora a Deus ou solicita que algum aluno ou aluna ore ao Senhor para dar início à escola dominical. Como é a primeira lição do trimestre, é importante que você leia para o aluno, situe o aluno no sumário, ou seja, todas as lições, informando a ele quantas lições haverá no trimestre. No nosso caso, nós teremos 13 lições neste trimestre. A lição 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários, que é a lição que nós vamos estudar. A lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição 3, eleição e predestinação. A lição 4, a iluminação espiritual do crente. A lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A lição 9, o mistério da unidade revelado. A lição 10, a intercessão pelos Efésios. A lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. E a lição 13, a batalha espiritual e as obras e as armas do crente. Tendo dito isto, professor, e aluno também, é claro, porque esse canal é para o professor e também para o aluno, aquele aluno que não pode estar na escola dominical no domingo, e também para aquele professor que quer um subsídio para a sua aula. A nossa proposta aqui, na escola bíblica dominical, neste canal, é dar elementos para o professor e para o aluno e mostrar para você que é possível você dar a sua aula em 45 minutos ou em 1 hora, tá certo? A revista da escola dominical, ela tem o seu formato. E nesta lição 1, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, nós temos uma proposta de 3 subpontos, ou 3 pontos com os seus respectivos subpontos. É importante, professor, você situar o aluno na aula. O aluno, quando compra a revista da escola dominical, na sua maioria, ele exige que o professor dê a sua aula usando a revista. Então, nós vamos situar o aluno. Pastor Luiz César Mariano, o que é situar o aluno? Situar o aluno é você dizer para ele o que você vai aplicar, o que é que você vai estudar com ele no dia da aula, a proposta da aula. No caso, essa lição aqui, carta aos Efésios, saudação aos destinatários, ela tem os objetivos, que vamos falar daqui a pouco, e ela tem os seus pontos com os seus respectivos subpontos. Exemplo, o ponto 1 é autoria e data, com os seus respectivos subpontos. Autoria, a assinatura apostólica, uma epístola da prisão.
o ponto 2, com seus respectivos subpontos, tem ponto 2, destinatário. Subponto 1, a cidade de Éfeso. Subponto 2, a religiosidade em Éfeso. E subponto 3, a igreja de Éfeso. E por último, temos o subponto 4, a saudação epistolar. Curiosamente, esse ponto 2 tem 4 subpontos. E temos o terceiro ponto, que é propósito e mensagem. O propósito, a mensagem. O subponto 3 também, o ponto 3, curiosamente, ele tem 2 subpontos. E a conclusão. Vejam então, amados, que nós já no primeiro momento já demos uma visão geral, fomos do geral para vir agora para o particular, tá certo? Quais são os objetivos da lição? Depois que você deu um panorama geral da lição, você vai informar para o seu aluno quais são os objetivos. E nesse caso aqui, temos o objetivo geral, que é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios, e temos os objetivos, né? Objetivo 1, objetivo 2 e objetivo 3. Então, vamos lá. Objetivo 1, apresentar a autoria e a data da epístola. Objetivo 2, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. E objetivo 3, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Na verdade, o autor da lição desse trimestre é o pastor Douglas Batista, nosso professor, pastor Douglas Batista. A proposta desta lição para o aluno e para você, professor, é você, como professor, estar na sala de aula, não para mostrar que sabe, estar na sala de aula para ensinar o aluno que sabe, alguns já sabem, querem relembrar, e outros não sabem, querem aprender. Então, a proposta da Escola Bíblica Dominical, através das lições bíblicas da CPAD, é te dar o GPS, é te dar o guia, é te dar o mapa, é te dar o roteiro que você deve seguir para apresentar a sua aula em sala de aula. Vamos então ao primeiro ponto da lição, que é antes do primeiro ponto temos a introdução. É claro que você não pode deixar de fazer com o aluno aquela máxima, né? O textual, a verdade prática e a lição bíblica. Eu com você aqui vou apenas falar o textual da lição, que está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. E temos também a verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, existem coisas que você não pode esquecer na sua aula de escola dominical. Você não pode deixar de ler o título da lição, você não pode deixar de ler a verdade prática, você não pode deixar de ler o textual. É claro que a leitura bíblica em classe é aquela leitura que vai te nortear, que vai nortear o aluno para a ampliação do seu texto. Sendo assim, a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Você pode ler sozinho todo o texto, ou você pode fazer a leitura alternada. Você lê o versículo 1 e o aluno lê o 2 e assim sucessivamente até o final da leitura bíblica em classe. Vamos então ao ponto 1, autoria e data. Temos já a introdução aqui da lição, que vai dizer que a Epístola aos Efésios é denominada como a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Feita a introdução, você vai direto ao ponto. Ou seja, a introdução não se comenta, tá certo? A introdução não se comenta. Ponto 1, autoria e data. Autoria, Paulo.
não é? Também chamado de Saulo. Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome romano, né? O seu nome romano. Saulo significa solicitado e Paulo significa pequeno. Ponto 1 do subponto 1 está resolvido. Vamos então ao subponto 2, a assinatura apostólica. Vai dizer que Paulo, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Por quê? Porque o nome Paulo, o nome romano, vai identificar ele na proposta dele pregar o evangelho aos gentios. Ok, resolvido subponto 2. E o subponto 3, uma epístola da prisão. Por que epístola da prisão? Porque ele escreveu a epístola aos Efésios quando ele estava preso, assim como ele escreveu a epístola aos Filipenses, assim como ele escreveu a epístola aos Colossenses e assim como ele escreveu a epístola a Filemão. Há muitas pessoas que ficam variando, né, com a questão de epístola ou carta. Na verdade, a epístola é um tipo de carta. E neste caso aqui, é a epístola da prisão, porque Paulo, quando escreve esta epístola para os crentes de Éfeso, ele estava preso, né? Lá está bem detalhado na Bíblia, Efésios capítulo 3:1, Efésios 4:1 e Efésios 6:20, vai mostrar que ele estava preso. Então, já fomos aqui informados do ponto 1, autoria e data, autoria, subponto 1, assinatura apostólica, subponto 2, e uma epístola da prisão, subponto 3. E vem a data. Que época foi escrito? 61 ou 62? Na verdade, a proposta da lição aqui é de 60 a 62, quando ele estava preso numa prisão domiciliar, estava preso em casa, estava recebendo pessoas, e lá ele pôde escrever a epístola aos Efésios. Gente, já foi o ponto 1 da lição. Ok, terminamos então o ponto 1. E o ponto 1 da lição responde o objetivo 1 da lição. Qual é o objetivo 1 da lição? Apresentar a autoria e data da epístola. Quem é o autor da epístola? Paulo. Qual é a data da epístola? 60, 61 a 62. Nesse período, entre 60 e 62 depois de Cristo. Vamos então agora ao ponto 2 da lição. Lembrando sempre que você tem que situar o aluno naquilo que você vai falar. O que você vai falar agora no ponto 2? No ponto 2 você vai falar de destinatário, a cidade de Éfeso, a religiosidade de Éfeso e a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso está na lição. Foi fundada no ano 1050 a.C. Curiosamente, né, foi fundada no período em que Saul se torna rei. Por que eu estou dando essa dica aqui? Porque o nome Saul tem a ver com Saulo, né? Saulo tem a ver com o nome também de Saul. Nós vamos ver mais um pouquinho à frente. Hoje é a atual Turquia. Entende-se que na época tinha para mais aproximadamente entre 300 mil a 500 mil habitantes. A lição coloca 500 mil habitantes. E também tinha um anfiteatro na época que acomodava aproximadamente 25 mil pessoas. Então, a cidade de Éfeso, como já disse, foi fundada no ano 1050 a.C. Qual era a religiosidade de Éfeso? A religiosidade de Éfeso está aqui já no texto, no subponto 2. Eles tinham um comércio, né, e trabalhavam com nichos de prata vendidos no templo de Diana, ou Artemis, né, da deusa que era adorada por todos. E ali era um tipo de culto que envolvia prostituição, envolvia bebida alcoólica, envolvia sexo, né? Uma verdadeira prostituição. Então, essa religiosidade de Éfeso envolvia magia negra, envolvia
espiritismo, envolvia perniciosidade. Era o pecado imperando em nome da religião. E é interessante que Paulo ele resolve ir para Éfeso desafiar a religiosidade dos moradores de Éfeso. Na verdade, foi o apogeu do ministério de Paulo quando foi pregar aos crentes de Éfeso. O subponto 3 fala da igreja em Éfeso. Aí sim, eu vou ler com você o texto que está... Eu vou ler com você o texto que está na revista. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está lá em Atos 20 e 31. E também quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou em águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Ou seja, como aluno, você precisa ler o texto. E você, como professor, tem que ter o cuidado de conferir todos os versículos bíblicos. Vou repetir, todos os versículos bíblicos que estão na lição. Leia, não pegue o iPad ou o seu telefone para ler, não. Abra a Bíblia, manuseie a Bíblia, leia o texto bíblico, confira o texto bíblico e veja se o texto bíblico confere com o contexto proposto pelo autor da lição naquele momento. Então, nós já vimos a cidade de Éfeso, nós já vimos a religiosidade de Éfeso, que a lição deixa bem clara que a cidade abrigava um grande templo, o templo de Artemis ou Diana, a deusa da fertilidade. Eu já disse aqui que o que tinha lá era muito sexo, né? Muita prostituição. E também eu estou falando sobre o ponto 3 da igreja de Éfeso. Grandes líderes passaram pela igreja de Éfeso: Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo e também João. Ao entendimento que João, apóstolo, liderou também a igreja de Éfeso. E por último, no subponto 4, nós temos a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então ele vai usar aqui o texto de 1 de Pedro 2,9. Somos sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, para promover o reino de Deus. Então esse texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, você pode abrir a sua Bíblia com o aluno, ou você pode pedir para o seu aluno abrir a Bíblia e ler o texto bíblico. Há professores que na sala de aula, ele fala, se for 1 hora, ele fala 1 hora, se for 2 horas, ele fala 2 horas. Na verdade, você pode identificar no tempo de aula que você tem os alunos que têm uma boa leitura e fazer uso deles para ler os textos bíblicos ou os pontos, né, ou os subpontos da lição. 1 de Pedro 2,9 vai dizer que: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você tem aqui, aluno, você tem aqui o ponto 2, destinatário, a cidade de Éfeso, né? Quando foi fundada, quantos habitantes tinha. Você tem aqui a religiosidade de Éfeso, né? Que cultuava Diana ou Artemis, deusa da fertilidade. E você tem aqui a igreja de Éfeso, que o resumo está no capítulo 19 de Atos, que você pode ler com o seu aluno, ou pedir, como já disse, pedir um aluno para ler. E você só fechar aqui o ensinamento no subponto 3. E você também tem a saudação epistolar, quando ele fala que Paulo, ele cumprimenta os seus
os crentes de Éfeso, ou os moradores de Éfeso, com aos santos e fiéis em Cristo Jesus, como está em Efésios 1:1. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus, que é graça e paz. Graça e paz. Há alguns entre nós que usam a expressão graça e paz, né? Mas nós da Assembleia de Deus, nós temos o costume de cumprimentar com a paz do Senhor, né? A paz do Senhor, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Esse é o cumprimento nosso das Assembleias de Deus, dos crentes membros das Assembleias de Deus no Brasil. Mas aqui ele vai falar que essa saudação, esse selo, essa marca do seu cumprimento está aqui. Quanto aos destinatários, quem são os destinatários? A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular. Como eu disse, epístola é um tipo de carta e dá o entendimento de que esta carta foi escrita não somente para os crentes de Éfeso, mas os crentes ali da Ásia Menor, onde eles congregavam, né? Então, considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Há quem entenda uma teoria da carta circular, ou seja, há um entendimento que esse texto aos santos que estão em Éfeso não aparece em algumas cópias. Por isso o entendimento que a carta aos Efésios, na sua origem, a proposta é que essa carta foi uma carta circular para todas as igrejas da Ásia, uma carta circular para todas as igrejas da Ásia. Por quê? Porque há um entendimento, uma teoria de que em algumas cópias não aparece esse texto aqui do capítulo 1, versículo 1, aos santos que estão em Éfeso. Há um entendimento que isso foi acrescentado em um momento depois. E por último, irmãos, nesse ponto 2, a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso e a igreja de Éfeso, a gente pode aqui pegar uma orientação da Bíblia Pentecostal. E é o ideal, a hora é essa, de você situar toda a proposta da carta aos Efésios. A Bíblia Pentecostal, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, ela tem no seu esboço, saudações, doutrina basilar, a redenção do crente, a preeminência de Cristo na redenção, sua preeminência no plano do Pai, sua preeminência na participação do crente, sua preeminência na concessão do Espírito e a oração pela iluminação espiritual do crente. Ela tem também no seu esboço os resultados da redenção de Cristo, capítulo 2. Liberta-nos do pecado e da morte para uma vida em Cristo. Reconcilia-nos com os que estão sendo salvos. Une-nos em Cristo numa só família. Revela a sabedoria de Deus através da igreja. Oração pelo êxito espiritual do crente. Veja que cada assunto, capítulo 1, termina com uma oração. Capítulo 2, termina com uma oração. Aí vem aqui as instruções práticas, a vida do crente. A nova vida do crente, em harmonia com o propósito de Deus para a igreja. Uma nova vida de pureza, vivendo como filhos da luz, cautelosos e cheios do Espírito, o relacionamento familiar do crente, esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores, e por último a guerra espiritual do crente, nosso aliado, Deus, nosso inimigo, Satanás e suas hostes, e nosso equipamento, toda a armadura de Deus. Ou seja, há um esboço aqui na Bíblia Pentecostal que também norteia você e te ajuda na proposta aqui da lição. Eu dei um esboço exatamente nesse ponto aqui, porque ele é um mapa, tanto na Bíblia Pentecostal como aqui na revista,
Ele é o mapa. Na revista do professor tem o mapa, tem todo o esboço aqui da lição. Então, nós estamos vendo o ponto 2 e terminamos aqui destinatários. Então, qual é o objetivo do ponto 2? Identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Está aqui. O objetivo é... Qual é o seu objetivo na sala de aula, professor? Atingir os objetivos. Objetivo 1, atingiu. Autor Paulo, ano 60 a 62. Objetivo 2, professor, para quem foi dirigida a epístola aos Efésios? Foi dirigida aos crentes da Ásia, não somente aos crentes gentios de Éfeso, como também aos crentes da Ásia. Foi uma carta circular, tá? Então já foi aí o ponto 2 da lição. Então, já vimos o ponto 1, que falou sobre autoria e data. Já vimos o ponto 2, que falou sobre destinatário. E agora vamos para o ponto 3, que é o último ponto da nossa lição de hoje, que é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Lembrando, senhor professor e aluno da escola dominical, que tem um questionário. Na revista do professor já vem a resposta, né? Já vem a resposta. Mas, na verdade, o professor tem que situar para o aluno em que lugar do texto está a resposta correspondente à pergunta. Nós já falamos do ponto 1 e já falamos do ponto 2. Então, nós já temos aqui, segundo a proposta da lição, ou dos pedagogos da nossa CPAD, a quem eu mando um abraço, mando a minha saudação e os meus parabéns, já tem aqui resposta para o questionário. Então, eu e você, nós precisamos situar o aluno aonde está a resposta para a pergunta. O questionário é uma forma de fixação da leitura, né? Você vai agradar o seu aluno, aquela irmã, aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora. Então, não deixe de fazer a pergunta do questionário. E você, professor, não deixe de marcar na sua revista onde está a resposta correspondente à pergunta. Então, vamos lá. Eu não terminei a lição ainda, mas eu já dei os pontos que estão validados aqui, já dei os pontos que validam e te dá condição de responder a pergunta do questionário. A pergunta 1 do questionário é: como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? A resposta está exatamente no ponto 1 na lição, né? Ponto 1 da lição, autoria e data, subponto 1, né? Ponto 1 da lição, autoria e data, subponto 2. Repetindo a pergunta: como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? Resposta: subponto 2 do ponto 1. Subponto 2 do ponto 1. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Responde a pergunta número 1 do questionário. A pergunta número 2 do questionário é: em que período a epístola foi escrita? Em que período a epístola foi escrita? Resposta está no subponto 3 do ponto 1. Vou repetir: subponto 3 do ponto 1. Olha lá, a resposta à pergunta: em que período a epístola foi escrita? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Professor, deixa eu falar com você. Você não precisa mostrar que sabe. Se você está dando aula, o aluno entende que você tem competência para dar aula. Então, faça uso da revista. Leia a revista, então peça para o seu aluno ler a revista e faça apenas os comentários pertinentes à lição. Aí você fala: mas pastor Luiz César Mariano,
Às vezes o aluno faz pergunta fora do texto ou fora da lição. Você é o professor, você tem que trazer o aluno para você. Coloca o aluno dentro da lição, né? Coloca o aluno da lição com educação, com jeito. Às vezes você pode usar até uma brincadeira. Eu, por exemplo, eu gosto de usar quando estou dando aula. Quando o aluno faz uma pergunta fora do texto, eu sempre digo assim, no seminário que eu dou aula, eu falo assim, esse é mais caro, né? Essa pergunta é um pouquinho mais caro. Ou então, eu falo assim, segura um pouquinho. Então, você tem que ter o seu traquejo, o teu jeito de deixar o aluno não somente dentro da lição, mas deixar o aluno dentro do ponto da lição, tá certo? Dentro do ponto da lição. Então, a segunda pergunta, em que período a epístola foi escrita? A resposta está no subponto 3 do ponto 1. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Né? É a resposta da pergunta número 2. E tem a pergunta número 3. Qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? A resposta está no subponto 2 do ponto 2. Pastor Luiz César Mariano, me explica de novo. O que é ponto e subponto? O ponto. Essa lição está dividida, por exemplo, em 3 pontos. Qual é o ponto 1? Ponto 1, autoridata. Qual é o ponto 2? Destinatário. Qual é o ponto 3? Propósito e mensagem. Ponto 1, autoridata, e tem 3 subpontos. Autoria, uma epístola da prisão, subponto 2. Uma epístola, repetindo, não precisa cortar não, pode continuar gravando. Ponto 1, autoria e data. Subponto 1, autoria. Subponto 2, a assinatura apostólica. Subponto 3, a epístola da prisão. Subponto 4, data. Aí temos o subponto, ponto 2, destinatários, a cidade de Éfeso, subponto 1. Subponto 2, a religiosidade de Éfeso. E subponto 3, a igreja de Éfeso. E temos o subponto 4, a saudação epistolar. E temos o ponto 3, propósito e mensagem. O propósito e a mensagem. Então, professor e aluno, não basta você ficar dentro da lição. Você precisa estar dentro do ponto proposto. Respondendo, então, o questionário da pergunta 3, qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? A resposta está no subponto 2 do ponto 2. O ponto 2 é destinatário, com os seus respectivos subpontos. Subponto 1, a cidade de Éfeso. Subponto 2, a religiosidade de Éfeso. Subponto 3, a igreja de Éfeso. E o subponto 4, a saudação epistolar. Resposta, então. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, no subponto 2 do ponto 2, responde a pergunta 3 do questionário. E a pergunta 4 do questionário é: cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Então, esta pergunta, a resposta está no subponto 3 do ponto 2. Subponto 3 do ponto 2. Lá no finalzinho do parágrafo, quando diz assim: grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João, também liderou ali a igreja. Então a resposta seria Apolo, Priscila, Áquila e Timóteo e João. Lembrando, professor, que você tem na sua revista a resposta, mas aí não vale, né? Aí não vale. O aluno, ele não tem, então você precisa situar o aluno na revista aonde está a resposta da pergunta proposta
pelo setor de pedagogia da nossa CPAD. Por último, nós vamos entrar então no propósito e mensagem. Qual é o propósito e a mensagem da Epístola aos Efésios, ou a Carta de Efésios? Quero ler contigo o texto do capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 15 e 17, que diz: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Capítulo 1 de Efésios, versículo 15 e 16, atende o propósito e mensagem. E por último, o versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse é o propósito e a mensagem da Epístola aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 17, que eu vou ler de novo. Versículo 15, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos. Versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O propósito e a mensagem, que é o terceiro e último ponto, que tem como subponto o propósito, subponto 1, e o subponto 2, a mensagem. O propósito. A epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Aponta aqui na lição o autor da lição, pastor Douglas. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam a religião de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle. Então, o versículo 15 a 17 que eu já li com você mostra qual é o propósito. E lá no final da lição, desse mesmo texto aqui, nós já temos visto que é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, pela bebedeira. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então, na verdade, a Epístola aos Efésios, o propósito da Epístola aos Efésios, está aqui no capítulo 1, versículo 15 e 17. Mas o pastor Douglas também nos situa aqui no texto que, sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor, uma das intenções de Paulo quando escreveu aos Efésios ou aos crentes da Ásia, era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, o propósito aqui é tratar das múltiplas necessidades da igreja numa visão pastoral, tendo assim, é o tratado teológico sobre a igreja e, na verdade, é o corpo de Cristo. Então, é muito interessante aqui que cada autor de livros ou propostas sobre a carta aos Efésios traz um propósito. Mas o capítulo 1, versículo 15 a 17 de Efésios, vai dizer qual é a proposta do propósito, porque Paulo escreveu a carta aos Efésios. E por último, nós temos a mensagem, né? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Assuntos esses que nós vamos tratar em todas as lições deste trimestre. Então, concluindo a lição,
a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, batalhar contra as forças das trevas. Veja bem, professor, você está estudando uma lição, que tem como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É a lição do segundo trimestre de 2020. O que é importante? Você ler a carta aos Efésios quantas vezes você puder. O que é importante? Você consultar dicionários bíblicos. O que é importante na lição para você que é professor? Ler os versículos bíblicos. Ler os versículos bíblicos. Marcar a sua revista. Marque a sua revista. Confira os textos bíblicos para saber se confere com o contexto em que está. Então, nós vimos hoje aqui, o objetivo 3 da lição é explicar o propósito da escrita e a mensagem contidas na epístola. Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola é o objetivo 3. Então, o objetivo 3 está automaticamente a resposta no tópico 3, no ponto 3. Então, qual é o objetivo, qual é o propósito da epístola aos Efésios? O propósito é atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. E qual é a mensagem? Qual é a mensagem contida na epístola? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Vejam bem que eu não estou tirando a resposta de outros textos. Eu estou tirando a resposta dentro do texto que está na lição. Professor, o aluno, ele compra a revista com muito carinho. E alguns compram a revista até com algumas dificuldades. Mas se tem uma coisa que o aluno da escola dominical gosta, é da revista da escola dominical. Outra coisa, professor, que você precisa entender. Muitos alunos, por questão de muitas atividades, ele chega na classe sem ter lido a revista. E ele espera que o professor, não vou dizer que o professor leia, mas ele espera que o professor saiba que está no controle da lição. Então, use a metodologia de fazer o aluno ler a revista. Identifique, como eu já disse aqui, na sua classe, aquela pessoa que tem uma boa leitura. Uma boa leitura. Vai identificando na sua classe, vai incentivando as pessoas a lerem. A pessoa vai ler o texto e você vai ajudar ele a se desinibir, ficar desinibido. Então, responde também aqui a pergunta 5. A pergunta 5 do questionário. O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? O que podemos considerar em algumas intenções do autor? A resposta já está aqui também, aqui na lição bíblica. Por isso, vamos ver aqui, vamos achar aqui a resposta, porque tem aqui na resposta do professor, Na resposta aqui do professor, o que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor. O que ele está interessado em atingir aqui? Vamos lá? Ele está interessado. Podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios, era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Aonde está essa resposta? No subponto 1 do ponto 1. Subponto 1 do ponto 1. Sob essas premissas, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Então, responde o objetivo 3 e responde também a pergunta 5 do questionário. Professor e aluno, eu quero agradecer você pelo carinho de estar até o final assistindo esta aula e nós vamos aqui recapitular aqui
e deixar a dica para essa aula, para a primeira aula do segundo trimestre de 2020. Em primeiro lugar, se cuide, lave as mãos, não aperte a mão do seu irmão, não abrace o seu irmão. Estamos vivendo um tempo de pandemia do coronavírus. Se porventura na sua igreja tem aula, obedeça o seu pastor e não fique junto com os irmãos lá, sempre separado direitinho, obedeça aí a OMS. Passe álcool também em suas mãos. Eu sou o pastor Luiz César Mariano, eu quero agradecer ao carinho de você estar comigo até agora. Se você puder, inscreva-se no canal. Se gostou, dá um like lá que gostou. Ore pela nossa vida. Eu sou o pastor Luiz César Mariano e vou estar com você nesse trimestre estudando a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Pai querido e bondoso, eu te agradeço por essa oportunidade, que tu possa abençoar a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical no Brasil e no mundo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.